Vamos falar de arbitragem? Olha que assunto bom, leve, gostoso. Não, mas nós vamos falar de coisas que, por incrível que pareça, não nos fazem raiva na arbitragem. Porque a International Board... Você gosta do inglês desnecessário, Mike? Não. Eu gosto, vai Caramujo. Gosta? Assim, um rebranding. Eu amo. Então a International Board resolveu lançar aí algumas alterações nas regras do futebol que serão aplicadas em breve. Inclusive temos um vídeo do Salvio Spínola, que eu acho que é o melhor comentarista de arbitragem do Brasil, mas eu não esqueci que enquanto árbitro ele era chamado de Salvio Corinthians, porque dava uma ajudada boa no Corinthians em algumas oportunidades. Então vamos ver o vídeo do Salvio aí explicando essas mudanças das regras do futebol que ocorrerão em breve. Confirmada alterações nas regras de futebol. Hoje, no país de Gales, teve reunião da International Board que alterou várias regras do futebol, sempre pensando em agilidade. Regras que já valerão na Copa do Mundo deste ano. A FIFA confirmou que estas regras na Copa do Mundo, a maioria para agilizar o jogo. O que foi alterado? Importante, aquilo que nós vimos na alteração dos 8 segundos do goleiro, deu certo. E a FIFA colocou isso em prática. Arremesso lateral. O árbitro vai fazer a contagem. 5 segundos. Se o jogador não cobrar o arremesso lateral, reversão do lateral. Tiro de meta. O árbitro também vai fazer a contagem. 5 segundos abrindo a contagem. Se não cobrou o tiro de meta, escanteio para a equipe adversária. Olha que boa alteração. O jogo vai ser rápido. Outro item. Substituições. O jogador vai ter 10 segundos para sair de campo depois que levantar a placa indicando que ele tem que sair ou o árbitro avisá-lo. Se ele não sair em 10 segundos, o substituído é penalizado. Demora 1 minuto para entrar em campo. Não entra quando ele sair. Vai penalizar, o substituto vai entrar atrasado. Atendimento médico. Se o jogo parar para atendimento médico, o jogador vai ter que ficar fora de campo pelo menos 1 minuto. Cronômetro. A ideia da FIFA é inibir jogadores que caem para atendimento médico. Caiu, vai ficar fora com tempo, esperando para depois retornar ao campo de jogo. E o protocolo do VAR. Alterou, como eu já tinha trazido aqui. Alterou o protocolo. Situação rápida, situação exata, que o VAR identificar que é escanteio e o árbitro erradamente marcou tiro de meta, ou vice-versa, o VAR vai poder corrigir sem o árbitro precisar ir ao monitor. E também, em segundo cartão amarelo, para possível expulsão, o VAR vai interferir e avisando diretamente o árbitro. Corrige sua decisão que estava errada. Novas regras que passam a vigorar só no calendário europeu, no segundo semestre. Mas na Copa do Mundo já está valendo. E nas outras confederações, cada uma decide o que faz. É isso, meus amigos. As mudanças, então, aí, propostas no futebol. Em linhas gerais, assim, a hora que eu vi, eu falei, uai, parece que esse pessoal até que tem visto, né, as reclamações, as broncas dos torcedores. Em linhas gerais, gostei. Nós vamos passar tópico a tópico aqui, mas o que vocês acharam, assim? Faltou alguma coisa, assim, entre as mudanças mais necessárias? Não acho que tenha faltado, não. Inclusive, o que mais me chamou a atenção foram esses acréscimos aí de revisões do VAR, né? Pegando para segundo amarelo, também para quando o juiz dá cartão para equipe errada e olhando para escanteios também, que eu acho que é um ponto interessante. No geral, me agradou. Tomara que a gente veja o quanto antes isso sendo aplicado no futebol brasileiro, né? A gente sabe que tem todo um processo, primeiro pelo futebol europeu, Copa do Mundo e tudo mais, até chegar por aqui, mas no geral eu gostei. Confesso que só teve uma que eu não vi tanto sentido, que foi a do atendimento médico, mas não é por conta desse tópico em específico que eu vou colocar tudo em xeque, não. Mas vem pra melhorar, né? Eu acho que vem pra melhorar a dinâmica do jogo, pra fazer com que ele de alguma forma seja mais justo, então eu gostei. Existe uma preocupação de quem pensa os produtos esporte em tornar o produto um pouco mais palatável para a geração mais nova que tem uma capacidade de atenção muito menor. TikTokers? Você disse eu não.
Não citei nomes nem aplicativos. Mas existe essa preocupação, inclusive no basquete, que é um jogo que é longo e para muito, e etc. Então, eu vejo... É que quando a gente olha, a gente pensa logo no antijogo que tem aqui na América do Sul, mas mesmo indo para outras ligas em que isso não acontece tanto, existe uma preocupação em tornar esse jogo um pouco mais dinâmico e, assim, inibir um pouco aquela coisa da segunda tela, né? Que a pessoa tá vendo o jogo, mas ela tá, na verdade, prestando atenção no que tá no celular dela. Isso acontece bastante e é uma preocupação de quem pensa o produto futebol, precisa contar com patrocinadores, então é uma coisa do negócio futebol, né? Tentar tornar esse jogo mais rápido, mais dinâmico, consequentemente mais atrativo para uma nova geração que está cada vez menos engajada com televisão e ficar tanto tempo assim, investir tanto tempo, dispor de tanto tempo, 90 minutos, né, num jogo. Aqui para o futebol brasileiro, se chegar e se for bem aplicado o mesmo critério para todos, principalmente essas questões que são para inibir cera, eu acho que a gente tem tudo para dar um salto no tipo de jogo que é feito aqui. Porque, assim, o antijogo e a cera fazem parte da nossa cultura. Vai ter que romper aí um paradigma. A ver quando vai chegar, se vai chegar e se os nossos árbitros serão capazes de seguir os mesmos critérios para todas as equipes e para todos os jogadores. Porque eu lembro aí de essa coisa do escanteio, né, dos 5 segundos do goleiro, aconteceu vez ou outra, mas não acontece todas as vezes. 8. Perdão. Mas não aconteceu com todos os goleiros em todos os jogos. Então tem que ter critério, Caramujo, que é algo que falta à arbitragem brasileira. Eu achei bacana também, acho necessário porque realmente a cera aqui é muito, muito grande, né? Tipo assim, quando um time que vai jogar e se propõe a defender tá com o resultado debaixo do braço ali, empatando, ganhando o jogo, não tem mais jogo, né? Se o jogo já tem alguns problemas, quando acontece isso, acabou. E a gente já viu isso várias vezes aí acontecendo. Só senti falta de uma mudança que eu acho que é até um pouquinho difícil mesmo de implementar, mas algo que reduz a cera do goleiro. A gente tem o goleiro do nosso rival, talvez o maior mestre de fazer isso, né? Que é aquela... Mas ele sente dor. Ele faz uma defesa e já cai, fica 1 minuto, e quando tá ganhando... Sente dor só quando o time tá com uma vantagem no placar, quando tá né? perdendo é rapidão. Então, a imunidade dele baixa pra caramba. Pois é. Mas isso assim, ele é o grande expoente atual, mas todos os goleiros, né? Faz uma defesa difícil e já... o Cássio é assim também, faz uma defesa difícil e já desaba, fica ali... Mas o Cássio eu entendo, porque o Cássio ele tem uma forma física diferenciada, né? Ele é um cara meio alto demais ali, e pessoas um pouco mais pesadas, toda queda dela, ela machuca alguma coisa. Sofrimento. Dói. Né? Mas eu acho que seria interessante conseguir uma forma de coibir isso, mas é difícil, porque... como é que o juiz vai saber? Na verdade, você sempre sabe quando o cara tá fingindo, mas vai que uma vez o cara realmente sentiu uma lesão ali, né? Então, é difícil definir isso, mas eu gostei no geral. Vamos ver, como a Rafa falou, se vai ser bem aplicada, né? Essa dos 8 segundos, que vira escanteio, não tá sendo tão bem aplicada. E quando ela é bem aplicada, todo mundo reclama. Exatamente porque ele começa a contagem de 8 segundos depois que o cara já tá com a bola ali na mão há 10 15, segundos, né? Então, mas aí eu acho que vai ser interessante. Algumas aí realmente são muito interessantes, eu gostei. O Cruzeiro sofre um gol no escanteio contra o Atlético Mineiro, que não era escanteio, né? Exato. Teve isso. E ainda teve uma expulsão na sequência, né? Que o Caio Jorge foi bem expulso, que ele não devia ter feito o que ele fez. Mas ele foi reclamar exatamente disso, né? Então, é algo que, se tivesse sido implantado no ano passado, a gente já não teria sido assaltado esse jogo. Agora, essa questão dos escanteios, eu fiz até questão de ler novamente essa nova regra, parece que vai ser algo facultativo, né? Vai depender do que pensa a competição, quem gera a competição, então vale a gente ter um pouquinho mais de cuidado. E não é que todos os escanteios, já vamos passar por isso, não é que todos os escanteios serão revistos, né? Mas teve aquele lance meio duvidoso ali. Atualmente a regra é o que o juiz e o bandeirinha se resolver, e é muito bom, inclusive, quando o juiz olha pro bandeirinha, o bandeirinha falta esconder a bandeira, né? Eu não sou o bandeira, eu não sou bandeira, eu não vi, eu não sei. Aí o juiz, tá, e normalmente ele dá a favor da defesa, né? Tipo, o famoso perigo de gol. Deve ser depois do gol, né, inclusive, eu acho que, sei lá, deu um escanteio ali polêmico, o cara cobrou, o jogador cabeceou pra fora. Eu imagino que não deve ter revisão, né? Deve ter revisão quando sai o gol. Eu acho que vai ser antes. Não, eu acho que vai ser a revisão, tipo, lance duvidoso.
bola dividida ali, saiu. Aí um pé tiro de meta, outro pé de escanteio. Se o juiz não sabe, o bandeira não sabe, fala assim, e aí, VAR, qual que é? Qual que é? Se for assim, eu já sou meio contra. Eu acho que vai atrasar demais. Até os caras Mas revisarem aí isso. é por isso que eu tô falando. Eu acho que de todas as regras, essa é a mais específica. Porque, primeiro, falam que vai ser algo facultativo. E segundo, de que não pode atrasar o jogo. Aham. Ah, mas tem que ser rápido, eles têm 1 milhão de câmeras, não é possível. Então, mas É possível, né? É Mas- possível e mesmo assim, mesmo com câmera, você vai ter que olhar uns 3 ângulos ali, vai ser uns 10, 15 segundos a mais. E tem quantos escanteios no jogo? Um jogo de 15 mas escanteios. Mas não são todos que serão analisados, é só É. aqueles que realmente der muita polêmica, né? Sim, exatamente. Na minha opinião, o correto seria fazer igual fazem em outros tipos de lance. Você revisa lances capitais. Sai o gol na sequência, aí você revisa, ó, não foi escanteio. Mas bate aí chute já de bate na outra regra, porque a cobrança de escanteio é a origem de um novo lance. Exato. meta. Mas então aí você já pega esse recorte, A questão né? é, tipo assim, teve um escanteio aqui que é escanteio? É escanteio. Tem lance que não tem muito questionamento, né? É. Tem lance que você já olha e fala, opa, esse lance é duvidoso. Aí, assim, aí entra aquele grande problema que é a pessoa que tá entre o computador e o microfone aqui, né? Sim. Que é o camarada que opera e é outro camarada. Porque se a gente lembrar Cruzeiro e Corinthians, teve um gol com toque de mão que as câmeras, ou melhor, escolheram câmeras que não mostravam o lance, né? Sim. Então, assim, essa coisa do escanteio também vai ter problema, viu, galera? Sempre vai ter uma margem, uma questão controversa. É igual o próprio impedimento semiautomático. Só Deus sabe o dia que vai entrar em vigor, né? Mas diz que em algum momento esse ano aí ele vai aparecer. Na última rodada. Cara, tem uns impedimentos do semiautomático que você olha que você fica revoltado, que é o impedimento de tupete, Do bico de chuteira. de unha, sabe? Tipo assim, Beicinho de pulga. o beicinho de uma pulga, exatamente. Aí você olha e fala assim, rapaz, mas tá impedido, gente. E aí você tem que criar uma ferramenta também que seja confiável. Porque o ser humano que opera, especialmente aqui no futebol brasileiro, ele não é confiável. Então tem essa mudança sobre escanteio. E outra questão que agora vai poder ser revista, essa pra mim foi a mais importante. Segundo cartão amarelo, o VAR pode falar assim, ô doidão, tá fazendo besteira, hein? Essa aí é brincadeira, já não ser assim, né? Sim. Porque, pô, se o cara... O segundo cartão amarelo, ele tem um impacto do vermelho. É a mesma direto, coisa. a mesma do coisa. Aí você não... Teve isso recentemente, um lance. Mas- Teve Mateuzinho, vários ué. jogos. É, do Matheus Mateuzinho. Henrique, É, do contra o Mateuzinho. RT. Isso, foi um lance assim, claramente não foi nada. Ele vai... Teve Porque, na Champions também, jogo da Juventus. porque ele, no momento que ele mostra... sim. ele até mostra a perna dele machucada pro juiz. Aham. Mesmo que o juiz acredite nele, já era, né? Porque ele já É. expulsou, o Sim. VAR não pode interferir, Não então... pode até segunda hora. Vocês lembram de Cruzeiro e Fluminense no Mineirão? Que era um lance que o Ah, Matheus sim. Pereira sofre a falta do Bernal, aí sobra uma mão do Pereira no Bernal, aí o Cruzeiro queria o cartão pro cara do Fluminense, o Fluminense queria a expulsão do Matheus Pereira. Sim. Aí o juiz foi lá e falou, dane-se o protocolo, eu vou lá e vou ver. Foi lá, olhou na câmera e falou, nada, segue. Então assim, o protocolo ele diz um monte de coisa, mas se o juiz lá no campo quiser fazer um trem diferente, ele faz, problemas. Assim, é o futebol brasileiro. Mas essa, só pra quem não tá ligado, como assim? O que tá mudando? Hoje, gente, se o jogador tem um amarelo, ele toma o segundo amarelo, o VAR não pode interferir. Por mais que o VAR veja que o juiz errou, ele não pode interferir na decisão de dar um segundo amarelo, que é, consequentemente, a expulsão. Ele só pode entrar em vermelho direto. Sim. Então, isso que mudou agora, segundo cartão amarelo, também pode ser revisado pelo VAR. Cara, você tá falando aí de protocolo, eu lembro que um dos primeiros jogos com VAR foi um clássico mineiro pelo campeonato estadual. Até lateral os jogadores estavam pedindo pra olhar e o juiz tava tipo, colocando a mão assim, fazendo que tava ouvindo o VAR. É. Até lateral, velho. Sim. Tem Loucura. time que é assim, Barcelona. O Rafa, Barcelona, por exemplo. Não, né? não, 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 Até não fala mal do meu Até Barça. lateral o VAR revisa Pela a favor do madrugada. Barcelona. Pessoa que torce pro Tottenham é amarga, né? Ainda Quem mais torce? caindo pra Ninguém segunda torce pro divisão. Tottenham. Ninguém torce pro Tottenham. Enfim, meus amigos, atendimento médico, outra mudança aí. Todo jogador que for atendido pela equipe médica precisará ficar pelo menos 1 minuto fora de campo, tá? Entrou o carrinho maca, que às vezes é um caminhãozinho, às vezes um tratorzinho. Temos essas variações agora. O jogador tem que ficar 1 minuto fora. Obviamente, eu já vi a pergunta aqui, e o goleiro vai ficar fora? Não, gente, sem goleiro não tem jogo. Que era o principal, né? Assim, que É. é quem mais pratica antijogo. Então o goleiro não entra nessa, mas jogador de linha foi atendido, tem que ficar 1 minuto fora. Essa é uma regra assim que eu acho um pouquinho controversa, mas ela vai ser aquela famoso, irmão, joga com dor aí, porque depois tem que ficar com a menos, você tá segurando um placar.
o cara cai ali pra fazer cera, ter que ficar com um a menos, pode ser o Mas- tempo pra tomar um gol. Ô, Caramujo, será que é assim? Porque tem a maioria que faz essa cera não sai de campo pra ser atendido. Eles só caem lá e ficam um tempinho passando tempo. Nesse caso, ele já vai ter que ficar 1 minuto fora ou só se ele realmente acho que sair? Se o acho que médico Se o entra. médico entra. Se o médico entrar? É, Ah, se tem então. atendimento médico. Então dá tem pra que- coibir muita coisa. É uma regra que claramente quer inibir cera, mas eu também acho controversa. Pra Eu acho mim, um um minuto minuto é muita coisa dentro de um jogo de futebol. Acho que 30 segundos. Mas vai sair Já- só quem realmente tiver É. machucado, né? Vai Sim. diminuir bastante essa... Mas então, aí o cara, vamos dizer assim, o Matheus Pereira tá ali, sofre uma das 15 faltas que ele sofre por jogo, aí pega forte ali, não machuca, ele sai. Se ficar 1 minuto sem um jogador, É muita né? coisa. mesmo sendo uma pancada forte, talvez, acho que 30 segundos seria um tempo mais ok. Eu acho 1 minuto muito, muito tempo. Rigoroso. Porque 1 minuto é Quem vai contar tempo de 1 ataque. minuto? O quarto vai ter árbitro. isso Problema, ainda, né? É mais uma coisa pro juiz fazer? O quarto árbitro vai ter que fazer isso. É. né? Já pensou em o Piquerez ali, ó, recebendo. Quero voltar, professor. Aí vem Abel Ferreira. 1 minuto, pá! Gritando na cabeça do... Vai ter isso, né? O jogador de tal time ficou 1 minuto e 10, hein? O do meu ficou 55 segundos. Vai ser Vai. assim. O contrário, na verdade, né? Mas tá valendo. Gente, todas as regras que vêm pra melhorar o futebol, a gente vai dar um jeito de estragar elas. A gente vai estragar elas. Tá? Quando eu falo a gente, é o futebol como todo. Vai ser estragado. Então tudo que a gente fala, nossa, essa é uma boa. Daqui a pouco, na prática, a gente vai ver que não é tão bom assim. Quando tiver em prática na Copa do Mundo e tal, vai ser legal que a gente vai conseguir ver algumas coisas, né? Começa na Copa, né? Antes de chegar aqui, porque não vai chegar aqui assim. Né? Então a gente já vai conseguir observar o que funciona melhor e o que não funciona tão bem, mas sempre com esse adendo aí do Caramujo, que aqui no futebol brasileiro especificamente, muitas coisas não funcionam bem por causa das pessoas e da cultura, né? Eu acabei de ver uma mensagem aqui, ó, Caramujo, essa do Rodrigo Rezende, que é o que eu penso um pouquinho também, né? Essa regra pode ajudar o infrator. Porque o cara dá uma butinada ali, o juiz vai ter que ser bem certeiro, e a gente sabe que isso não vai acontecer, Eles não são. na punição. Porque o cara dá uma butinada pra tirar o jogador e ainda ganha 1 minuto com ele fora, né? É. Por isso que eu acho que esse tempo de 1 minuto é muito longo. Esse é um bom ponto. Ah, vai ter cara pensando nisso. Sim. Não tem a menor dúvida. Mas assim, atleta Neymar vai jogar? É porque o Neymar, ele costuma ficar... Ele não recebe tanto atendimento, né? Ele cai, rola ali, rapidão, ele levanta e já... O juiz vai lá atender ele, né? Não É, precisa os nem a- do médico, não. O juiz, Os adversários... ô, Menino, Ney, ô, menino, ô, menino. Aí ele levanta e xinga o cara, que é isso? Quer me quebrar? O cara, não, né, irmão? Só tentei, só corri. Igual o PH do Vasco fez assim, Me né? perdoa. Foi assim. Não, todo mundo é isso, né? Você quer me tirar da Copa? Não, É. amigão, você tá se tirando da Copa. O PH do Vasco foi isso recentemente, né? Ele falou, Neymar, eu tava correndo, te trombou, não teve jeito. Eu só Perdão. Eu só existia, cara. Eu só tô aqui. Eu já pô. tô no Vasco, eu sou o PH e você quer me... Nossa. Que isso, Mike? Desculpa, Vasco. Respeita que a gente vai enfrentar o Vasco daqui a pouco. Inclusive, Muito a gente- em breve. E o último Cruzeiro e Vasco foi um absurdo, né? O Cruzeiro tem que devolver essa 2-0 lá em São Januário, pelo amor de Deus. Calma, Mike, cautela. É. Outra Com o mudança. PH brilhando, inclusive. Né? Nossa. Exatamente. Cruzamento de canhota, né? Sim. Foi a época que ele tava na seleção, né? Ó, a seleção brasileira. Foi a época que ele foi convocado. Rapaz. Vocês veem que crise vive a seleção brasileira. Olha a fase que tá o Brasil. Outra mudança, essa aqui é aquela mudança, cobrança de lateral. Mas é relevante, ó. Se demorar 5 segundos pra bater o lateral, vai ter reversão. Gosto. Acho legal também. Aí aquele jogador que vai bater o lateral monstro ali, aí pega a toalhinha, enxuga na camisa. Aí a hora que o cara prepara o juiz, revertão. Dá 3 passos pra frente, juiz. Volta. Mas essa vai irritar. Tipo assim, essa vai ser aquela... É porque o juiz tem que fazer a contagenzinha ali, né? Então o jogador tem que ficar mais esperto. Quem gosta, por exemplo, de cobrar no estilo latereio, vai ter que ficar bem esperto, né? Porque geralmente o cara pega o impulso pra cobrar. Se passar dos 5 Tem segundos, uns caras que sobem lá na esquece. arquibancada. Galera do chat, ó, o trabalho nosso vai ser contar quanto duram 5 segundos no Allianz Parque. 5 Depende do segundos time. no Allianz Parque são muito longos. Depende pra quem, né? A favor do Palmeiras, claro. Sempre. Oh, meu Deus. Outra que vai na lógica dos 5 segundos são os tiros de meta. Os goleirões aí, ó. Se a cobrança demorar mais de 5 segundos a partir do início da contagem do árbitro, será marcado escanteio para o time adversário.
Teremos uma boa métrica para os beteiros aí, pro pessoal que faz uma fezinha lá na KTO? Vai ter mais escanteio no jogo? Vai, com certeza. Não tenho a menor dúvida. Será que os goleiros não vão ficar mais ligeiros, não? Tipo, bate aquele tiro de meta, toca a bola pro lado e continua com a bola aqui. É porque, como é a partir da contagem, depende muito da boa vontade do árbitro também. Às vezes ele começa a contar, porque essa meio que já existe, né, em outro formato. E ele começa a contar, às vezes o cara já tá a 15 segundos com a bola. A gente lá tá vendo fazendo. isso até em termos de reposição de goleiro, né? Que começou a contagem. Os árbitros estão se perdendo demais nisso, né? Às vezes tem, às vezes não tem. Às vezes começa tendo, no meio do jogo já não tem mais. É, verdade. Agora, pensando num cenário em que essa regra é aplicada corretamente, 5 segundos, certinho, todo mundo, mesma coisa, vai ser uma tensão muito grande para os goleiros nessa saída curta. Porque eu acho que vai facilitar o time adversário pressionar essa saída de bola, porque o goleiro vai estar mais... vai ser mais urgente ele dar a saída de jogo, né? Então o Cássio colocou a bola ali, deu tempo, vai sair curto, todo mundo pressiona, o juiz lá, ele acho que pode acontecer de aumentar o número de chutões pra frente. O time também tem que estar atento, né? Isso. É porque assim, deu 4 segundos, o cara ainda não bateu, é arriscado. Em 1 segundo ele tomar a decisão de sair curto ali, no desespero, né? Então acho que pode aumentar o número de ligação direta. Vamos ver, né? Se isso for feito de forma correta. É, porque a gente tem falado muito dessa coisa do futebol de evolução e tudo mais, mas na Premier League, por exemplo, a gente vê um jogo muito mais intenso e cada vez menos técnico, né? Sim. Mesmo falando de um nível mais alto do que a gente vê aqui. Então, O Arne Slot, inclusive, esses dias falou sobre isso, né? É. Que era muito melhor há alguns anos ver jogos de Premier League que hoje em dia. Tá, Mas, muita assim, ligação direta, físico e tudo mais, né? Sim. Exatamente. não falta emoção, né? Mas às vezes o jogo tá feio, né? Inclusive tem time aí que só ganha com gol de escanteio, soco na cara de Gol de goleiro. escanteio vale menos agora? Ah, fazendo falta no goleiro não devia valer, né? Mas pra certos times valem. Ah, meu Deus. Aí quando certos times vão lá dar um empurrãozinho assim no zagueiro, aí ele cai. O juiz vai lá e Como é que anula o ele gol. cai? E pra fechar, substituições. Outra regra também. Um jogador vai ter 10 segundos para sair de campo após a placa que indica a alteração ser erguida. Caso não cumpra, o substituto entrará em campo com 1 minuto de atraso. Coitado, né? Quer dizer, eu tô entrando ali na vaga do volante Wallace. Eu sou o atleta Murilo Hickman. Aí eu, nossa senhora, sai Wallace! Sai Wallace! Aí o Wallace tá lá na passadinha dele, querendo pra caramba e tal. Aí ele demora, o juiz, ô Murilo, fica 1 minuto na de fora aí. O William vaiado também é um problema, né? No- O William vaiado O demora Fagner não ia ter entrado até hoje. 30 segundos pra sair. Mas essa é uma regra que eu acho interessante também. Eu acho boa, porque realmente os caras fazem uma cera, né? Tem aquela de tirar a caneleira e tal, e vai andando. Geralmente não saem pelo lado mais próximo, né? Tentam dar o migué, Dá né? uma volta. Vamos ter que descobrir outras formas de fazer o jogo correr. Essa aí não vai ter jeito mais, não. Bom ponto, meu pessoal. Tinha que falar isso pro William. Rapaziada. Então, basicamente, são essas as regras. No final das contas, são válidas. São mudanças interessantes aí. Como a Rafa falou bem, a questão de tentar tornar o futebol mais interessante para as novas gerações. E, no caso, as novas gerações que estão erradas, porque o futebol é maravilhoso. Mas, enfim, né? É essa coisa de... A gente tem que se adaptar à cultura, né? Hoje se tem uma coisa muito maior de imediatismo, tem que Sim. estar sempre acontecendo alguma coisa. E, por exemplo, a pessoa que fala que o basquete, por exemplo, não é muito dinâmico, é maluquice, né? Porque no basquete, quando você pega a bola, você tem 24 segundos para concluir a jogada. E assim, e tem gente que já acha isso pouco dinâmico. Eu acho a questão do basquete, eu mesmo não tenho muita paciência pra ver. O jogo em Os si, o intervalos. ataque, toda hora para um pouquinho, né? Aí isso daí deixa muito longo mesmo. Eles têm falado muito também, eu não acompanho a NBA, mas parece que aumentou muito o número de jogos, e aí quando você aumenta tanto a oferta, o telespectador ele fica um pouco saturado. Então tem juntado muita coisa, e com o futebol não é diferente, né? Assim, a gente tem muitos jogos no Brasil, mas a gente tem uma oferta grande também de outras ligas, então a coisa vai Sim. ficando um pouco... oferta demais, as pessoas vão ficando perdidas. Então eu vejo como uma tentativa de tentar trazer isso pra atacar os problemas reais que existem hoje, né? Não adianta a gente ficar aqui falando, mas tem que ser assim, tem que ser assado. As novas gerações, elas vêm com as suas questões e é assim mesmo. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Então compartilhe, comente, curta também e espalhe para geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto,
Vamos que vamos!